Queridas irmãs e irmãos, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para buscar os ensinamentos que nos são trazidos pelos trabalhadores de Jesus em sua seara, um pouco de luz, de orientação, de clareza nos caminhos que temos e que devemos percorrer para chegarmos mais próximos ao nosso Mestre. E para começar mais essa nossa reflexão de hoje, temos uma página muito bonita, extraída do livro O Espírito da Verdade, a lição 54, que diz: que buscais? Esta simples indagação do Senhor aos discípulos que o seguiam é dirigida presentemente a todos os lidadores do Espiritismo diante da boa nova renascente no mundo. Ao obreiro modesto da assistência fraternal, exprime a voz superior a reclamar-lhe os frutos da colheita do bem. Ao colaborador da propaganda doutrinária, representa a interpelação incessante acerca da tarefa de resguardar a pureza dos postulados que consolam e instruem. Ao orientador das assembleias de nossa fé, é a pergunta judiciosa quanto à qualidade do esforço no cumprimento dos deveres que lhe competem. Ao servidor da evangelização infantil, surge a interrogação do Divino Mestre, qual brado de alerta relativamente ao rumo escolhido para a sementeira de luz. Ao portador da responsabilidade mediúnica, inquire Jesus pela aplicação dos talentos que lhe foram confiados. Ao aprendiz incipiente da oficina espírita cristã, constitui adequada sindicância quanto à sinceridade que traz consigo, alertando-o para os deveres justos. A cada criatura que desperta em mais altos níveis da fé raciocinada, soa a interpelação do Senhor como sendo convite às obras em que se afirme a caridade real. Assim, escuta no íntimo, em cada lance das próprias atividades, a austera palavra do condutor divino, convocando-te à coerência entre o ideal e o esforço, entre a promessa e a realização. Analisa o que fazes, observa o que dizes, medita em torno de tuas aspirações mais ocultas. Que resposta forneces à indagação do Senhor? Quem segue o Cristo, vive-lhe o apostolado. Serve, coopera e caminha avante, sem temor ou vacilação, lembrando-te de que o Verbo da Verdade incide sobre nós cada dia, perguntando incessantemente: que buscais? Emmanuel. Assim, queridos irmãos, com essa leitura inicial, vamos fazer nossa prece para iniciarmos os nossos estudos, dizendo: Pai amado, Jesus, mestre e amigo, é com muita alegria que aqui estamos mais uma vez, buscando nas palavras do Evangelho, nas palavras dos seus trabalhadores da doutrina, o esclarecimento necessário para conseguirmos abrir mentes e corações na busca do caminho certo a ser seguido, do caminho do bem, do caminho do aprendizado. E rogamos, nessa casa de oração, na oração que temos dentro de nós, em nossas casas, a sua luz de amor, de tranquilidade, para que saibamos distinguir, vislumbrar e acertar o caminho a ser seguido a cada instante. Assim, agradecidos por tudo que recebemos, pedimos permissão para iniciar os nossos estudos agora, dizendo: graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Queridos irmãos, hoje estamos na lição número 2 do novo livro que abraçamos, que se chama Palavras de Vida Eterna. É um livro de 1964, escrito
por Chico Xavier, sob a inspiração de Emmanuel, que traz, como sempre, tanta luz, tanto amor, para nos orientar na busca que temos nessa caminhada de crescimento e aprendizado. E a lição de hoje é muito propícia, vem muito a calhar com a nossa leitura inicial do que queremos. E o que Emmanuel nos conclama nessa lição é para crescermos para o bem. O nome da lição é Cresçamos para o Bem. E nessa lição, o que Emmanuel se inspirou para começar a nos trazer foi numa passagem do Evangelho escrito por João, que ele chega ele relata um acontecido às margens do Rio Jordão. João relata um dia em que os discípulos de João Batista o indagaram sobre a missão de Jesus. E buscamos em Carlos Torres Pastorino, no livro Sabedoria do Evangelho, um pouco da explicação dessa passagem, de onde Emmanuel extraiu a inspiração para a lição de hoje. E Carlos Torres Pastorino diz que, de forma magnífica, em humildade e consciência de seu papel na história, encerrando em si mesmo preciosa lição de espiritualidade, João Batista respondeu aos seus discípulos, dizendo: Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse, eu não sou Cristo, mas sou enviado diante dele. É necessário que ele, o Cristo, cresça e que eu diminua. E acrescenta: o que vem de cima está sobre todos. O que vem da terra é da terra. O que vem do céu está sobre todos. O que ele viu e ouviu, disso dá testemunho, e ninguém recebe seu testemunho. O que recebeu seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. E aí tem o trecho que Emmanuel usou. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, já que Deus não dá o Espírito sob medida. E conclui João: o Pai ama o Filho e tudo pôs em suas mãos. Então, desse trecho, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida, Emmanuel tirou nossa lição de hoje: cresçamos para o bem. E Emmanuel nos diz para refletirmos, observarmos a munificência, ou seja, a generosidade das concessões divinas por toda parte. E nos lembra que enquanto nós, homens, racionamos a distribuição desse ou daquele recurso, Deus não altera as suas leis de abundância. E mostra-nos: anota na terra em torno de ti o sol magnificente nutrindo a vida em todas as direções, o ar puro e sem medida, a fonte que se dá sem reserva, tudo infinitamente doado a todos, tudo liberalmente repartido. E Emmanuel muito sabiamente nos diz: qual ocorre as concessões do Senhor na ordem material, acontece também no reino do Espírito. As portas da sabedoria e do amor jazem constantemente abertas. Os tesouros da ciência e as alegrias da compreensão humana, as glórias das artes e as luzes da sublimação interior são acessíveis a todas as criaturas. No entanto, do rio de graças da vida, de toda essa abundância, cada alma somente retira a porção de riquezas que possa perceber e utilizar proveitosamente. E nos aconselha: estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. Amplia a visão que te é própria e auxilia os outros, ajudando a ti mesmo.
E conclui nos dizendo: recorda que Deus a ninguém dá os seus dons por medida. Ou seja, ele não limita os dons que ele nos coloca à disposição. Contudo, cada alma traz consigo a medida, ou seja, a limitação que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. Que lição! Os dons são abundantes na nossa caminhada, na nossa jornada de aprendizado. No entanto, nós instalamos no nosso próprio íntimo limites que nem tudo que Deus colocou para nós conseguimos recepcionar. Mas Emmanuel, um pouco antes nessa lição, já nos disse: olha, estuda, observa, trabalha, renova-te para o bem. E dá a dica: se nós fizermos isso, estaremos ampliando a visão que nos é própria. E, auxiliando os outros, estaremos ajudando a nós mesmos. Como? Ajudando nós mesmos em quê? Ajudando nós mesmos a expandir os nossos limites, a aproveitar, a utilizar de forma mais proveitosa todos os recursos, todas as oportunidades que nos foi colocada aqui nessa jornada para recepcionarmos os dons que Deus nos colocou à disposição. Só que Emmanuel é um grande amigo. E esse grande amigo, eu diria que ele veio junto com a belíssima missão de Chico Xavier a nos trazer, no percurso de suas obras, um roteiro para que ampliemos essa visão, para que possamos mais e mais aproveitar tudo que Deus nos colocou à disposição para crescermos para o bem, para nos expandirmos, para deixar a luz de Deus brilhar de dentro de nós para fora de nós. E aí a gente pode ver lá no livro de 1948, Caminho, Verdade e Vida, quando Emmanuel nos diz: trabalha na aquisição do pão de cada dia para que nos aperfeiçoemos, sabendo que a aquisição final vem da bondade do pão, do Pai. Ou seja, trabalhemos, adquiramos o pão de cada dia. Esse trabalho nos ajudará a nos aperfeiçoarmos. Mas saibamos que o que recebermos vem da bondade do Pai. Diz Emmanuel sabiamente: o homem cavará o solo, espalhará as sementes, defenderá o serviço e cooperará com a natureza. Mas a germinação, o crescimento, a florescência e a frutificação pertence ao Todo Misericordioso. O servo trabalha e o Altíssimo lhe abençoa o suor. É nesse processo de íntima cooperação entre nós e o Pai que, afinal, um dia o Pai espera colher os doces frutos da perfeição no espírito de nós, seus filhos. Que bela lição. O Pai nos ajuda, aguardando que nós floresçamos, que nos aperfeiçoemos, para que Ele colha esse doce fruto da nossa perfeição. Nós, como filhos amados e diletos dele. E uma das coisas que a gente tem que fazer para florescer essa perfeição é deixar de lado algumas das nossas pretensões de aparecer. Diz Emmanuel ainda, nesse mesmo livro, Caminho, Verdade e Vida, pergunta-nos ele: por que pretensões individuais uma obra da qual somos todos beneficiários do Senhor, do mesmo Senhor?
Por que nós queremos aparecer mais do que os outros? Por que nós queremos nos destacar? A certeza de que toda boa dádiva vem de Deus constitui excelente exercício para os trabalhos comuns. Não nos esqueçamos, alerta Emmanuel, o serviço é de todos nós. Uns plantam, mas outros adubam. Porque a dádiva final da germinação vem da bondade do Pai. Portanto, pessoal, humildade. Vamos trabalhar, vamos fazer a nossa parte, mas sem as pretensões de nos destacarmos mais do que os outros. E continuando nesse roteiro, Emmanuel nos diz ainda, já agora no livro Vinha de Luz, lá de 1951, ele nos alerta com bastante precisão que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo. Que incompreensivelmente nós devemos ser humildes, sim, abrindo parênteses, mas incompreensivelmente muitas escolhas religiosas, às vezes até com a boa intenção de nos fazer humildes, de plantar em nós a humildade, através de seus expositores, essas escolas relegam o homem à esfera da miserabilidade absoluta. Vai de um polo a outro. Ora, nós precisamos ser humildes. Realmente, orgulho e egoísmo são os grandes males da humanidade. Mas ser humilde não quer dizer se diminuir, se humilhar. Não. Ser humilde é servir. Nos esclarece Emmanuel nessa lição que ninguém contesta que o homem, na condição de aluno em crescimento na sabedoria universal, tem errado em todos os tempos. Mas, se muitas almas permanecem caídas, Deus lhes renova diariamente a oportunidade de reerguimento. Além disso, o Evangelho é o roteiro do otimismo divino. Paulo, em sua epístola aos Romanos, confere aos homens com justiça o título de herdeiros do Pai e co-herdeiros de Jesus. Portanto, é necessário fortalecer em nós a fé sublime que elevamos ao alto, sem nos esquecermos de que o alto deposita santificada fé em nós. Nós não somos fantasma de penas eternas, e sim herdeiros da glória celestial, não obstante nossas antigas imperfeições. Erramos, ainda erraremos, mas nos levantemos. Usemos o Evangelho como nosso roteiro de vida e sigamos em frente. Um dia nós daremos ao Pai a alegria dele colher em nós nosso aperfeiçoamento final, chegando próximo a ele. Nos diz ainda Emmanuel, com muita sabedoria, nesse mesmo livro, Vinha de Luz, que abraçar o cristianismo é o caminho para ampliar nossa visão e superar a medida que instalamos em nós mesmos como limitadora das generosas oportunidades que nos são dadas nessa reencarnação que agora vivemos. E ele nos diz isso, dizendo que há muita gente acreditando ainda na Terra que o cristianismo seja apenas uma panaceia como tantas para a salvação das almas. A maioria dos estudantes do Evangelho parecem esquecer que o Senhor se nos revelou como sendo o caminho. É sério abraçarmos o caminho de Jesus. Então, abraçá-lo, abraçar o cristianismo, é avançar para a vida melhor. Aceitar a tutela de Jesus em companhia dele é aprender sempre e servir diariamente
com renovação incessante para o bem infinito. Porque o trabalho construtivo em todos os momentos da vida é a jornada sublime da alma no rumo do conhecimento e da virtude, da experiência e da elevação. Caros irmãos, olha a chamada. O cristianismo é o caminho. O caminho para quê? Para crescermos para o bem. Abraçar Jesus não é uma panaceia. Abraçar as lições do Mestre, sob a luz da doutrina que escolhemos, nos dá a certeza de que estamos numa jornada sublime da alma, no rumo do conhecimento e da virtude, da experiência e da elevação. É aí que nós temos que trabalhar. E por fim, Emmanuel nos esclarece, no mesmo livro Vinha de Luz, fazendo esse roteiro fantástico para ampliar nossa visão, que Jesus é, do nosso reino individual, a verdade sublime e reveladora, capaz de nos fazer crescer para o bem. Dado que, por enquanto, ninguém se atreverá, em boa lógica, a exibir na Terra uma verdade pura, ante a visão das forças coletivas. A profunda diversidade de mentes, com heterogeneidade de caracteres e temperamentos, aspirações e propósitos, impede, de fato, a exposição da realidade plena aos espíritos das massas comuns. Jesus falou por parábola. O Consolador prometido, o Espiritismo, codificado por Kardec, nos trouxe mais esclarecimentos. Mas, de forma coletiva, ainda estamos distantes de uma verdade plena. Semelhante imperativo, porém, para a mentalidade cristã, apenas vigora quanto às massas. Diante de cada discípulo, no reino individual, todo aquele que descobre a luz de Jesus absorve seus raios celestes transformadores e começa a observar experiências sob outros prismas, elege mais altos padrões de lutas, descortina metas santificantes e identifica-se com horizontes mais largos. Pois o reino do próprio coração passa a gravitar ao redor do novo centro vital, glorioso e eterno, que é Jesus. E à medida que se vai desvencilhando das atrações da mentira, cada discípulo do Senhor penetra mais intensivamente na órbita da verdade, que é a pura luz. E aí temos o nosso roteiro de crescer para o bem. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Com isso, irmão, com esse ensinamento maravilhoso, com esse roteiro de Emmanuel, para ampliarmos nossa visão, para crescermos para o bem, encerramos dizendo: Pai amado, Jesus, mestre e amigo, obrigado por todos os ensinamentos que aqui tivemos. E permita, Senhor, que nessa caminhada estejamos cada dia mais juntos de Jesus, mais abraçados ao Evangelho, abrindo nossos corações e mentes para essas belas e profundas lições de Jesus que nos levam a chegarmos mais perto de nossa perfeição. Assim, agradecidos por tudo, pedimos permissão para encerrar nossos estudos de hoje, dizendo: graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.